Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós em mais este momento com Deus, um momento com a palavra do Senhor. Estamos voltando novamente a fazer os programas e nada melhor do que nós voltarmos neste dia tão maravilhoso para nós, tão importante como a ressurreição de Jesus Cristo. O Cordeiro que foi morto na sexta-feira, o sábado, o dia que houve silêncio em toda a terra, e o domingo, aonde Jesus Cristo ele ressuscitou, aonde ele venceu a morte, aonde ele cumpriu as profecias e aonde ele nos libertou. Livres estamos, e aqui estamos para glorificar, bendizer, adorar e engrandecer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a levarmos a palavra de Deus para mais pessoas. E nos acompanhe para que possamos juntos aprender mais sobre a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 8, nós vamos ver o tema, a ressurreição de Jesus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele mesmo tinha dito. Vinde ver aonde ele estava. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisai aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-se que lhe disseram: Vieram de noite os discípulos dele, e o roubaram quando dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadimos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão se divulgou entre os judeus até ao dia de hoje. Meus irmãos, Jesus Cristo ele predisse isso, que um templo maior do que o templo de Herodes seria construído em 3 dias. As pessoas não entenderam que esse templo que ele falava seria a questão da sua ressurreição. Se nós somos verdadeiros cristãos e se nós acreditamos que Deus ele ressuscitou, a nossa fé ela não é vã. Muito pelo contrário, o nosso firme fundamento é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele venceu a morte ali na sua cruz. Assim como Jesus Cristo, quando ele foi morto na sexta-feira e o véu foi rasgado de cima a baixo pelo Senhor, nos dando assim livre acesso, mediante ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador, de podermos chegarmos adiante de Deus, Jesus Cristo, na sua ressurreição, ele abriu o seu reino eterno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que um dia, assim como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, após a nossa morte, nós possamos estarmos no céu, vivendo uma vida eterna, junto do nosso Deus maravilhoso. Veja só os versículos anteriores. Eles dizem que no dia seguinte, os guardas, eles vieram a se lembrar, os sacerdotes e fariseus vieram a se lembrar do que Jesus ele tinha dito. E eles colocaram guardas, versículos 62, 63, 64 e 65 e o 66 do capítulo 27. Eles colocam guardas ali para que os discípulos não viessem a roubar o corpo de Jesus.
Eles selam aquela pedra, eles passam como tipo um cimento, uma argamassa, para que a pedra não fosse removida. Só a pedra por si só, meus irmãos, já teria que ser muitas pessoas para remover. E ela mais selada, levaria-se um tempo para se quebrar aquele selo que ali estava e retirar o corpo de Jesus, como eles achavam que os discípulos iriam fazer. Mal sabiam ele que o poder de Deus ele era muito maior do que isto. Soldados foram colocados ali. Escoltas estavam ali, de turnos em turnos, vigiando o templo. Mas a palavra de Deus ela nos diz que ao findar do sábado, chegando a madrugada, já do domingo, Maria Madalena e Maria foram ao sepulcro. Passagens como a de Lucas, ela trata também como Joana e outras mulheres. E diz no versículo 2 que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Veja só, Jesus Cristo, ele não ressuscitou como a sua forma de homem, como ele veio, mas ele ressuscitou como Deus vivo, como Filho do Pai amado. E ele não precisava que a pedra ela fosse removida, porque ali ele já passaria por entre as rochas, por entre as pedras. Mas aquilo ali foi feito para que fosse manifestado a glória de Deus, para que as mulheres e para os discípulos que ali chegariam vissem que ele não estava mais ali, só estava às suas vestes, para que visse e testemunhasse que ele ressuscitou e vivo ele está. Nós cremos num Deus que todas as suas palavras e todas as suas promessas ele cumpre, meus irmãos. Nós não cremos num Deus que ele fala algo e talvez vai acontecer, não. Nós cremos no Filho de Deus, no unigênito do Pai, naquele que todas as coisas que ele falou aconteceu ou ainda estão para acontecer. Aqueles homens, ao verem ele, ficaram perplexos, ficaram atemorizados ao verem o anjo do Senhor. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas temeram muito. O anjo se dirigiu às mulheres e ele disse: não temam, mulheres. Aquele a quem vive, ele ressuscitou e não está mais aqui. Ele falou a vocês que ao terceiro dia ressuscitaria, vocês lembram? E as mulheres lembraram. E ficaram maravilhadas e glorificaram, porque Jesus Cristo cumpriu a sua palavra. Jesus Cristo, ele ressuscitou. E o anjo agora diz: vão, saiam daqui. Corram para os discípulos, corram para Pedro, para João, para Tiago. Corram para avisar a Tomé. Corram para avisar a Simão. Corram, corram. Avise aos discípulos que ele ressuscitou e que se alegra e que ele quer encontrar eles mais uma vez. Ele quer que eles vão para a Galileia. E as mulheres elas saem dali felizes e alegres. E quando elas chegam no caminho, elas se encontram com Jesus Cristo no versículo 9. E ao se encontrarem com Jesus Cristo diz: salve. Elas aproximaram-se e se debruçaram aos pés de Jesus. O adoraram. Então Jesus disse a elas: não temam, minhas filhas, não temam. Então somente ide e anunciar aos meus discípulos que eu quero ter um encontro com eles. Mas os fariseus e os saduceus e os escribas, após saberem daqueles soldados o que aconteceram, eles os subornam dos versículos 11 aos versículos 15 e dizem: esta palavra não pode sair daqui. Por quê? Um guarda, meus irmãos, quando ele estava de serviço de Roma e ele perdia um prisioneiro, quer seja vivo ou quer seja morto, a sua sentença seria de morte. E não somente aqueles soldados seriam mortos, mas a sua família também. Ela passaria por esta morte. Aqueles homens aceitam o suborno dos homens da lei, dos religiosos, que não acreditavam em Jesus Cristo. Recebem uma grande quantia de dinheiro e acusam os discípulos de Jesus Cristo de terem roubado seu corpo. E esta crença, ela se propagou durante algum tempo. Mas esta crença, ela não foi maior do que aquela que brotou no coração dos seus filhos e filhas, dos cristãos, que sabem que Jesus Cristo verdadeiramente, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele veio a viver e vivo ele está. E nós podemos chegar na tumba de qualquer homem famoso deste mundo. E lá você vai ver, aqui está os restos mortais de fulano, de cicrano e de beltrano. Mas ao você chegar na cova onde Jesus Cristo está, lá vai estar na epígrafe, cova de Jesus Cristo, que não está aqui.
porque Ele está vivo e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Assim vencendo a morte, assim trazendo sobre nós a coroação da sua glória, trazendo sobre os seus filhos e sobre as suas filhas aquele alívio e aquele regozijo na nossa alma de sabermos que um dia, este nosso corpo frágil, fraco, corruptível, ele se revestirá de incorruptibilidade. E nós vamos estar perfeitos, assim como o nosso Deus é perfeito. Vamos estar no céu, reinando em glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reinando em glória, adorando ao Senhor, juntos, numa só adoração, num só louvor, aonde não haverá choro, nem dor, nem ranger de dentes, aonde não haverá angústias, decepções, depressões, aonde só haverá felicidade, porque estaremos face a face com o Deus maravilhoso, com o Cristo maravilhoso que venceu a morte para a honra e glória do seu santo nome. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo foi o maior evento já visto pelos homens aqui na terra. Nada se compara com isso. Nada se compara ao poder de Deus manifestado no seu Filho que voltou da morte e se fez vivo novamente. E vivo Ele está. Nem a abertura do mar, nem as 10 pragas, nem a coluna de fogo, nem a nuvem que parava, nem as vestes do povo que crescia, nem o maná que caiu do céu. Nada, exatamente nada se compara com a ressurreição de Jesus Cristo. E Ele vivo e vive está, para a honra e glória do seu santo nome. Se alegre, povo do Senhor. Se alegre, filhos do Deus vivo, porque a nossa viva e perfeita esperança se mantém a cada dia mais viva nos nossos corações e entendemos que vivemos para o Rei da Glória. Este dia é um dia para que a gente venha a comemorar, a nos alegrar e todo dia termos a viva esperança, a chama dessa grande esperança nos nossos corações, de que vivemos e que andamos e que professamos um Deus vivo que não morreu e que não nos abandonou. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, possa aquecer os nossos corações com a esperança de um dia estarmos juntos com eles. Meus irmãos, muitas dificuldades e lutas nós passamos neste mundo, mas a nossa esperança ela tem que estar fincada naquele que nunca morreu, naquele que está vivo. E vivo Ele vai a cada dia vivificando a nossa alma, o nosso espírito e o nosso desejo de buscá-los. Que você também tenha essa chama ardente no seu peito, no seu coração, e que você glorifique a este Deus bondoso e maravilhoso. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, eu louvo ao Senhor, meu Pai, pela Tua bondade, pelo Teu poder e pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Louvamos ao Senhor por tudo que Jesus Cristo Ele representa em nossas vidas. Louvamos pela Tua morte naquela cruz. Louvamos pelo sábado, Senhor, que foi tão doloroso para todos aqueles que estavam ali. E louvamos ainda mais ao Senhor pela ressurreição do Teu Filho, pela volta triunfal do Teu Filho, mostrando que o inimigo ele não venceu. O inimigo ele pode até ter comemorado sábado achando que tinha vencido, mas no domingo ele foi vencido, derrotado, como ele sempre é. E nós estamos aqui para glorificar ao Senhor, bendizer ao Senhor e exaltarmos a este Deus Todo-Poderoso. Porque, Senhor, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. E, Pai, que essa chama da esperança esteja sempre acesa nos nossos corações. Que possamos a cada dia mais e mais glorificarmos ao Senhor, bendizermos ao Senhor e exaltarmos ao Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa muitas das vezes a nossa falta de fé. Deus, eu não Te peço uma fé grande, meu Deus, mas eu Te peço uma fé genuína, pequena como um grão de mostarda, da qual Teu Filho, o amado Jesus Cristo, disse que se nós tivermos, transportaremos uma montanha de um lado para o outro. E que possamos Te glorificar e Te bendizer pelo resto de nossas vidas e por toda a eternidade. É isso que eu Te oro e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que você foi muito abençoado com esta palavra. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe com as pessoas que você ama. Eu sempre costumo dizer que a importância que eu tenho de gravar o programa, você tem aí, aonde você estiver, levando esta palavra. Porque os amigos que você tem, eu não tenho. Então seja um missionário. Isto foi uma ordem que Jesus nos deu. Ide por todo este mundo e levai o Evangelho a toda criatura.
Vamos povoar o mundo com a palavra de Deus. Vamos levar a palavra viva, de esperança e de fé. Você não sabe quanto poder esta palavra tem. Não as minhas palavras, mas sim a palavra de Deus. Porque ela é uma palavra viva e eficaz, que penetra nas juntas e medulas e faz segundo a sua vontade. Que Deus, em sua infinita graça, misericórdia e bondade, te revista de poder, de paz e de comunhão junto com a sua família. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.